Predadores e presas sempre habitavam a Terra desde os tempos mais antigos. Esses mega-animais tomam conta dos oceanos, florestas e desertos, exalando superioridade por onde passam. Hoje você verá detalhes dessas feras gigantes e o que elas podem fazer se te encontrarem pela frente. Mas antes do vídeo, deixe o like e ative o sininho, para nos motivar. Agradecemos! A baleia azul é encontrada em todos os oceanos do planeta e, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, a baleia azul, para o espanto de alguns, não é um peixe, e sim um mamífero com adaptações à vida aquática. A baleia azul apresenta corpo longo e hidrodinâmico com coloração azul acinzentada e manchas claras, que podem ser utilizadas na identificação dos indivíduos. Na parte de baixo do seu corpo, observa-se uma coloração mais clara. Na pele dessas baleias podem ainda ser encontradas diatomáceas, que dão um aspecto marrom a esses animais. A baleia azul não possui dentes, mas uma estrutura que lembra uma franja, a qual garante a filtração da água e a retirada das presas. No que diz respeito à respiração, assim como todos os mamíferos, as baleias azuis respiram por meio de pulmões. Esses animais, portanto, precisam ir até a superfície para respirar. Durante a expiração, o borrifo produzido pelo animal pode formar uma coluna de 6 a 12 metros de comprimento. A baleia azul não é um grande predador. Esse mamífero alimenta-se de pequenos animais. Podem alimentar-se tanto em área de superfície como em grandes profundidades. Tubarão-baleia. De tamanho notável, pode alcançar até 12 metros de comprimento e peso de 12,5 toneladas, e aparência semelhante à de uma baleia, que inspirou o nome vulgar da espécie. O tubarão-baleia caracteriza-se por uma cabeça achatada e boca grande, cuja abertura pode atingir até 1,5 metros, quase a largura total de seu corpo. Este peixe possui olhos pequenos, atrás do qual encontram-se espiráculos, além de 5 fendas branquiais em cada lado da cabeça. Sua coloração singular consiste em uma de suas características mais marcantes? Os padrões observados para as manchas revelam, inclusive, os diferentes indivíduos de uma população, sendo utilizados para a identificação destes animais. O tubarão-baleia distribui-se pelos grandes oceanos, habitando regiões tropicais e temperadas com exceção do mar Mediterrâneo. Durante a primavera, estes animais realizam longas migrações para a costa da Austrália com fins reprodutivos e alimentares, podendo deslocar-se também em resposta às condições ambientais. Extremamente dóceis e inteligentes, estes peixes não representam perigo para os seres humanos, permitindo uma aproximação ocasional. Lula colossal. É provavelmente a maior espécie de lula existente. A lula colossal é considerada o maior invertebrado em termos de massa do planeta de que se tem conhecimento, podendo ultrapassar os 15 metros de comprimento. Possui a maior cabeça de todos os tipos de lula. A lula colossal também possui os maiores olhos no reino animal, chegando ao tamanho de um prato. Dispõe de 2 bicos enormes e afiados, e garras giratórias em forma de ganchos, profundamente fixados em seus tentáculos. Pouco se sabe sobre a vida desta criatura. É caçadora como outras lulas e no mar profundo se utiliza da bioluminescência para encontrar a presa. Baseado na captação do bico das lulas em estômagos do cachalote, estima-se o tamanho de animais adultos, já que poucos foram capturados, de pelo menos 22 metros no caso de adultos, enquanto os mais jovens a cerca de 10 metros. O tamanho total do animal se refere ao tamanho da massa visceral, parte do corpo que aloja os órgãos internos em forma de cone, e da cabeça, acrescido do tamanho dos tentáculos. Esta medida não é das melhores, porque o animal pode ser esticado, alterando assim o tamanho. Os elefantes são animais herbívoros, alimentando-se de ervas, gramíneas, frutas e folhas de árvores. Dado seu tamanho, um elefante adulto pode ingerir entre 70 a 150 kg de alimentos por dia. As fêmeas vivem em manadas de 10 a 15 animais, lideradas por uma matriarca, compostas por várias reprodutoras e crias de variadas idades. O período de gestação das fêmeas é longo, 20 a 22 meses, assim como o desenvolvimento do animal, que leva anos a atingir a idade adulta. Os filhotes podem nascer com 90 kg.
Os machos adolescentes tendem a viver em pequenos grupos e os machos adultos isolados, encontrando-se com as fêmeas apenas no período reprodutivo. Devido ao seu porte, os elefantes têm poucos predadores. Exercem uma forte influência sobre as savanas, pois mantêm árvores e arbustos sob controle, permitindo que pastagens dominem o ambiente. Eles vivem cerca de 60 anos e morrem quando seus molares caem, impedindo que se alimentem de plantas. As presas de um elefante são os segundos incisivos superiores. As presas crescem continuamente, as presas de um adulto médio crescem aproximadamente 15 centímetros por ano. As presas são utilizadas para escavar à procura de água, sal ou raízes, para retirar a casca das árvores, para comer a casca, para escavar a árvore Adansone a fim de retirar-lhe a polpa, e para mover árvores ou ramos quando um trilho é criado. Para além disso, são utilizadas para marcar as árvores para demarcar o território e ocasionalmente como armas. As girafas são os únicos membros de seu gênero, e juntas com os ocapis, formam a família Girafidae. Atualmente estão listadas 4 espécies de girafa existentes e 9 já extintas. Os machos chegam a 5 metros de altura e com suas línguas preenses que alcançam até 50 centímetros são capazes de pegar as folhas de acácias, por entre pontiagudos espinhos nos altos dos galhos, que são sua principal fonte de alimentação. Elas são capazes de comer as folhas das árvores até 6 metros de altura. Para poderem pastar, têm de afastar uma da outra as pernas dianteiras. As girafas, como todos os mamíferos, possuem 7 vértebras cervicais. Os seus pescoços, entretanto, são os maiores dos animais atuais, pelo que é pouco flexível. Por causa de seu pescoço comprido e rígido, seu sistema vascular possui a fama de ser o responsável pela maior pressão sanguínea do reino animal. Leões, hienas e leopardos são predadores dos filhotes de girafas, mas os adultos possuem porte e velocidade suficientes para limitar o número de predadores. As girafas quase não emitem sons. A gestação dura 420 a 450 dias, nascendo só uma cria de cada vez com uma altura que oscila entre 1,5 e 1,7 metros. As girafas dormem aproximadamente 2 horas por dia e um pouco de cada vez. Elas dormem em pé e apenas em ocasiões muito especiais, quando se sente completamente segura, se deita no chão para descansar. A girafa só se deita se estiver segura pois, caso um predador se aproxime, ela demora muito tempo para se levantar devido a seu tamanho. A girafa é bem grande, devido a um osso de seu pescoço e de suas pernas que são bem alongadas. O hipopótamo é o terceiro maior mamífero do mundo. Nativos da África, os hipopótamos são os terceiros maiores mamíferos terrestres, ficando atrás apenas dos elefantes e rinocerontes brancos. A espécie mais conhecida é a do hipopótamo comum, ou Hippopotamus amphibius. Essa espécie pode medir de 1,5 a 1,65 metros. Já o hipopótamo pigmeu, ou Choeropsis liberiensis, é a menor espécie de hipopótamo, tendo, em média, 1,5 metros de comprimento. Não é à toa que eles são apelidados de cavalos do rio. Isso porque os hipopótamos podem prender a respiração por uma média de 5 minutos, tempo suficiente para que eles possam caminhar ao longo do leito de um lago ou rio. Eles se alimentam de plantas. Os hipopótamos comem, em média, 80 quilos de grama por noite. Os filhotes fofos e também são grandes. Quando nascem, eles pesam entre 13 e 22 quilos. Os rinocerontes são grandes e vivem na África e na Ásia. Atualmente existem 5 espécies distribuídas em 4 gêneros. 2 ocorrem na África, o rinoceronte negro, e 3 ocorrem na Ásia, o rinoceronte de Sumatra, o rinoceronte de Java e o rinoceronte indiano. Vivem geralmente isolados, em savanas ou florestas onde possam encontrar água diariamente. São especialmente protegidos na África por fazerem parte do grupo dos 5 grandes mamíferos selvagens de grande porte mais difíceis de serem caçados pelo homem, sendo então uma das grandes atrações turísticas do continente. Contudo, a caça furtiva continua afetando as populações de rinocerontes. Os rinocerontes adultos não têm predadores senão o homem. Os filhotes podem ser vítimas de leões, tigres e hienas se houver uma oportunidade favorável para estes. Todas as espécies de rinoceronte se encontram ameaçadas de extinção.
Devido ao facto de serem pouco férteis, cada fêmea só tem uma cria de 2 em 2 anos, e, portanto, muito vulneráveis à caça, além de sofrerem pela destruição do seu habitat. Eles têm sido caçados extensivamente porque praticamente todas as suas partes são usadas na medicina tradicional asiática. A parte mais valiosa é o corno, que tem sido usado como afrodisíaco para curar febres, para cabos de adagas no Iêmen e em Ôman, ou para preparar uma poção que supostamente permite detectar venenos. Ursos vivem nos mais diversos habitats terrestres, desde as regiões geladas do hemisfério norte, a florestas temperadas, florestas tropicais, montanhas, pastagens e regiões áridas. Apesar da ocorrência nestas regiões áridas, eles precisam de proximidade com água e são mais diversos nas regiões temperadas e boreais. A maioria deles é oportunista, ou seja, come o que encontra disponível, desde frutos, folhas e raízes a outros animais. A sua alimentação e o padrão de atividades mudam conforme o habitat em que vivem e a estação do ano. Pesam desde 25 kg, a menor espécie que é o urso do sol, Elarctos malaianus, a 800 kg que é o urso polar, Ursus maritimus. Possuem dimorfismo sexual, já que as fêmeas chegam a ter metade do tamanho dos machos. A coloração muda de espécie para espécie, tem a pelagem espessa, que serve como isolante térmico, possuem o olfato bem desenvolvido e o rabo curto. Têm dentes incisivos não desenvolvidos, caninos longos e pré-molares reduzidos, mas possuem dentição própria para esmagamento. Machos e fêmeas são solitários, geralmente se encontram apenas para reproduzirem. O macho se aproxima ao acompanhar o estro da fêmea e se acasalam quando ela está receptiva. Ambos praticam o acasalamento múltiplo. Elas dão à luz de 1 a 4 filhotes, geralmente 2 a cada ano, ou em intervalos de até 4 anos. Crocodilo de água salgada. Vivem nas Américas, África, Ásia e Austrália. A maioria dos crocodilos vivem nas margens de rios, enquanto os da Austrália e ilhas do Pacífico também frequentam o mar. Os crocodilos não possuem predadores naturais, por se tratar de um animal de topo na cadeia alimentar. O maior réptil hoje na face da Terra é o crocodilo de água salgada encontrado no norte da Austrália e ilhas do sudeste da Ásia. Os crocodilos, depois das aves, são os parentes mais próximos dos dinossauros atualmente. Tanto dinossauros quanto crocodilos evoluíram dos tecodontes, assim como as aves podem ter evoluído dos dinossauros. Estudos da Universidade da Califórnia em Santa Cruz mostram que os crocodilos são mais próximos filogeneticamente das aves do que de qualquer outra espécie vivente de réptil, como os lagartos e as cobras, devido a terem o mesmo ancestral comum, havendo a divergência há 240 milhões de anos. A principal arma do crocodilo é sua poderosa mandíbula recheada de dentes, podem chegar a 80. Uma dentada de um destes animais pode chegar à incrível marca de 1,5 toneladas. Para se ter uma ideia da força da dentada, seria o mesmo que colocar um objeto de 1 tonelada sobre um braço com algo afiado entre a pele e o objeto. O avestruz é famoso por esconder sua cabeça na areia ao primeiro sinal de perigo. O escritor romano Plínio o Velho é notado por suas descrições do avestruz em sua Naturalis Historia, onde ele descreve o suposto hábito dos avestruzes de esconder a cabeça em arbustos. Avestruzes vivem em grupos nômades de 5 a 50 aves que frequentemente viajam juntos com animais ruminantes, tais como zebras e antílopes. No entanto, a avestruz é um monogástrico. Percorrem longas distâncias à procura de sementes e outros produtos vegetais, que consequentemente faz com que sejam seminômades. Ocasionalmente eles também comem animais como gafanhotos. Como não possuem dentes, eles engolem pedrinhas que ajudam a esmagar os alimentos engolidos no papo. Eles podem ficar sem água por muito tempo, vivendo exclusivamente da umidade das plantas consumidas. Entretanto, eles gostam de água e tomam banhos frequentemente. Avestruzes se tornam sexualmente maduros entre 2 e 4 anos de idade. Fêmeas amadurecem cerca de 6 meses antes dos machos. O avestruz é um animal bastante rústico, muito resistente a doenças e com ótima capacidade de adaptação. É criado com sucesso no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Europa, suportando bem tanto altas quanto baixas temperaturas.